aí, lendários, beleza? Aqui é o Cássio Martins do canal Nefridex e bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez eu vou mostrar a vocês a atualização do Blinded Leaks, que tá realmente leal ao Salamander. Lembrando que o Blinded Leaks, ele é um filho do Salamander criado pela minha própria versão aqui no canal, tá? Mas antes de começar o vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal e ativa o sininho, beleza? Não vai ser batalha valendo pontos, eu vou testar ele contra alguns bases que eu renovei as artes, que eu modifiquei alguns, né? Temos aqui o Dragon, o Volcanic Dragon, a Bimel com a arte nova, o Virmenex, que o Legend Vimenex, né? Como o WD diz, atualizado, né? Tá bem bonito por sinal. E o Claptrix, Claptrix, que eu mudei o nome agora. Tá bem da hora, por sinal a arte dele. E lembrando que tanto o Claptrix, tanto o Nefridex, ele tem... No Nefridex não, o Virmenex, ele tem esse NFX escondido aqui pra mostrar que é meu bait, entendeu? Ele tá aqui, também tá aqui no Virmenex aqui em cima. A Bimel tem o nome Meli e ali tem o nome do Yuki ali. E claro o Power Hand para testar ele, tá? Mas o que é a diferença dele é o seguinte. Se ele tiver um certo modo, ele vai defender, como você pode ver, mas ele vai ter essas pontas onde ele ainda vai causar aqueles smash attacks dele. Só que ele é bem leve, tá? E ele tem dois modos como Salamander. E essa ponta rosa dele é para muito lembrar o Operate e tal. Então aqui ele tá no modo de defesa, onde a ponta ela tá alinhada. E ele vai ter um padrão de movimento defensivo na arena, vai andar um pouco e ficar centralizado. É claro que ele vai ter uma certa oscilação, porque esse bem não é tão balanceado assim. Mas se eu tirar a ponta, que dá para remover ela, eu tirar a ponta, vocês vão ver que além de ter um furo no meio, ela tem esse furo no cantinho, aonde você pode encaixar a ponta. E aqui você entra no modo de ataque. Lembra que a Operate, quando mudava o modo de ataque, ela era um pouco desalinhada? Então, olha como é que fica o alinhamento da ponta. É claro que antes a ponta era para ser um parafuso de metal, mas como estava muito chato de remover e botar, então decidi fazer uma forma um pouco mais prática e fácil, tá? Então, beleza. Pior que assim é bem mais fácil fazer, mas antes de começar a batalha eu vou fazer um teste de giro nele para vocês verem o modo de movimento de cada modo dele. Mas é isso. Às vezes o modo de defesa a ponta fica um pouquinho torta, mas é normal, tá? Mas não vai ser tão desequilibrado, acelerado como é o modo ataque. E a batalha não vai ler a ponta, será a batalha histórica com cada bem, mas vamos fazer um teste de giro para ver como é que ele vai sair, tá? Então, vamos pelo modo defesa, vamos lá. Esse é o modo de defesa dele, ele vai começar um pouco movimentado, mas depois vai tentar centralizar. É claro que ele não tem muita resistência, porque ele é um tipo de defesa, e também que ele é um pouquinho leve, então ele vai ter dois problemas. Essa leveza dele pode ser boa para ele desviar, poder absorver alguns ataques, mas pode ser jogado para fora muito fácil, dependendo do oponente. E você pode ver que ele tem uma certa oscilação, mesmo com a ponta de defesa. Agora, se a gente tirar o eixo dela e mudar para outra lateral, nós vamos desalinhar a ponta e você vai ver como é que é ele no modo de ataque. Aqui, meu amigo, o Ben não pode ser muito forte, mas ele é divertido. E aqui a gente vê o espírito do Salamander. Você já vê que ele ficou um pouco mais movimentado. E teve aqui, ó, ele dá uns pulos. Ele dá uns pulinhos. Mas é claro, como ele é muito leve e a ponta está muito desalinhada, ele vai perder a resistência bem fácil. Tá, então você vê que o modo dele é muito funcional. Eu vou fazer o seguinte, com cada oponente eu vou botar no modo específico. E se caso der muito trabalho, não der muito certo, eu vou alterar ele pro modo qualquer, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com a Bimel, que teve a ponta um pouquinho modificada. Só que ela tá um pouco oscilando também, mas não é uma oscilação que vai atrapalhar mais lá no muito giro. Então vamos lá, eu vou começar o Blinded Leaks no modo de defesa. Quero ver se ele pode tentar equalizar contra a Bimel. E se não der certo, eu vou no modo ataque. Você pode ver que ele dá uns contra-ataques interessantes. Ó. Batalha é muito boa, por sinal. É, mas ele tem uma oscilação, aí complica um pouco.
E a Bimeli quase não sente nada, é tipo um tanque. Eu sei que esse tiro ele coloca dessa ponta, não precisa tirar não, mas eu sei que isso aí acaba desgastando o encaixe, mas é o jeito que eu arranjei de fazer, entendeu? Mas vamos lá. Agora ele vai estar no modo ataque. Quero ver isso aqui. Que isso? Isso pode acontecer, que ele pode se jogar pra fora, ele pulou. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma vez, tentar novamente. Aí. Ó, ele dá impactos fortes, porém ele às vezes não consegue. Mas você vê as investidas que ele faz em cima da Bimeli. Ainda no modo ataque, quero testar contra o Dragon. Vamos lá. O Dragon. Agora vem ele. No modo ataque. Sem palavras. Mano, cara, ele... Não, mano. Essa batalha foi linda. Não, cara, isso aqui é a reencarnação do Salamander. Simplesmente. É o Salamander em vez. Cara, ele pula alto. Olha isso aqui. O problema é que ele erra muito. O problema é esse, ele erra muito os golpes. Tá, ainda vou permanecer no modo ataque, cara. Tá legal. Tá legal até. Vamos lá. Tá muito bacana. Que isso? Você vê que realmente ele pula e funciona muito bem. Agora contra o Vermanex eu vou botar no modo de defesa. Isso. Tá um pouco movimentado. Mas vamos lá. Ele ficou um pouco mais baixo e melhorou muito ele. E os up ataque dele do Viminex tá funcionando muito bem. Vamos lá. Tá muito legal fazer essa batalha. Eu alinhei um pouco a ponta, mas vamos lá. Aí vai o Viminex. É o bicho decidiu pular agora. Mas vamos lá. Passei na resistência, vai ser do Viminex. Viminex ganha na resistência. Você percebeu que até agora o Blind de Lix não ganhou uma batalha? Tipo assim, não tá valendo tanto, mas ele é pra ele ter ganhado pelo menos uma. Toma aí. É pra ele entrar, né? Senão o Viminex perde o controle ali, tá? Mas é isso aí. Agora é o Craptrix, né? Como se quiser chamar. Vai ser um pouquinho complicado. Ah, e os dois viram à esquerda. E ele tá no modo ataque. Tá bom. Vamos lá. Tentar novamente. E vamos lá. É, Craptrix é bem complicado, pra dizer a verdade. Mas é isso aí. Vamos pro último oponente. Vamos lá. Agora, Power Hand. Vamos lá. Vou permanecer no modo ataque. Ih, ele errou muito. Tá bom, né? Vamos lá. Tá bem interessante a batalha. Vamos lá. Eu acho que foi do Blind de Lix por quase nada. Ele... Meu Deus. Vamos lá. Aí vai o Blind.
Mano, ele conseguiu quebrar o Blink de... Não, conseguiu quebrar o Power Hand. Vou trocar pro outro oponente. Vamos meter um Knight aqui, vamos lá. Shadow Knight. O nosso cavalo receptáculo vazio. Aí vai. Cara, quando ele tenta acertar, ele se joga pra fora por causa da sua leveza. Entendeu? Cara, mano, é muito complicado. Vamos lá? Dá não. É isso aí. Eu nunca me diverti tanto com um Bay quanto esse, tá? Eu realmente recriei o Salamander. Eu não vou aumentar o peso dele. Assim, ele pode não ser um Bay muito forte, nem muito pesado, mas a leveza dele ajuda muito ele nesse pulo. Ele é um Bay divertido. Não tem dúvida. Quando ele acerta o oponente, ele pula. Isso acontece por um certo motivo que eu vou explicar a vocês. Como o metal dele é um pouco invertido, essas pontas sempre vão pegar no oponente. Quando essas pontas pegam, ele sempre acaba recuando. É como ele tá com o eixo desalinhado, esse recuo faz com que ele pule. Então ele vai tentar pular e acertar o oponente. Só que aí tem que ver que ele pode acabar se jogando para fora, como vocês viram, entendeu? Então haja controle com ele. Então nem toda vez ele vai conseguir jogar o oponente para fora, porque muitas vezes ou ele acaba se jogando ou ele acaba errando muito o padrão do movimento. Mas é isso aí. Se tiverem curtido, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho, beleza? Esse aqui foi bem divertido, gostei muito da mudança dele. Então é isso aí. Vou ficando por aqui e falou. Eu tô até impressionado que ele conseguiu quebrar esse Beyblade. Apesar que esse Beyblade até o momento não tinha mais se quebrado. De todos os outros, ele era o único que não se quebrava.